Os irmãos que tiverem presente aqui numa possível visita, claro que eles vão me ligar antes, mas se acontecer qualquer coisa, os irmãos poderão tentar de alguma forma nos acionar para a gente não perder a oportunidade da gente, de uma vez por todas, pensar naquilo que nós vamos fazer, né? São duas notícias muito boas para nós. E a terceira, irmãos, é que o nosso sorteio foi uma bênção, né? E eu queria compartilhar com os irmãos o valor que foi arrecadado com esse sorteio. A igreja arrecadou, irmãos, um total de R$ 20.140 nesse sorteio. Só vi dois glória a Deus nesse sofrimento todinho, irmãos. Se Deus quiser, daqui para a quinta a gente vai ter uma notícia boa, porque tem a mobilização que foi feita, tem a arrecadação de R$ 100, tem o bazar que foi feito juntamente com aquela praça de alimentação. E eu quero, no próximo culto, se Deus quiser, trazer um balanço de tudo que nós temos à disposição da igreja para a gente fazer aquilo que for necessário. Eu acredito, irmãos, ainda que eu, observando o resultado desse sorteio, eu só tive mais certeza, irmãos, que não tem nada que a gente não possa fazer. Eu sei que lá atrás foi uma briga grande, porque quando a gente colocou como propósito que a gente levantaria de 15 a 20 mil reais, teve gente que pulou lá longe, né? Não dá certo não, é impossível. Irmão, se os crentes quiserem, eu já vi que não tem nada impossível para o povo de Deus. E graças a Deus, deu tudo certo. Muitas críticas, né? Muita gente lá fora que comprou o sorteio, disse, eu não acredito que existe esse tanto de prêmio, ninguém vê os ganhadores, as igrejas fazem sorteio, ninguém sabe quem é que ganha. E sei que os irmãos trabalharam na mídia aí também, mas graças a Deus está tudo muito claro lá no Instagram. Todo mundo recebeu seus prêmios, né? E a coisa foi feita da forma mais transparente que alguém poderia fazer, né? Então, nós não temos motivo nenhum para nós não acreditar em tudo aquilo que Deus tem feito. Então, agora é a gente partir para a etapa 2, né? A gente ainda não sabe o que é que realmente dá para fazer, apesar de nós já termos um desenho, né? Já termos pensado no que a gente quer, a gente precisa agora do parecer do engenheiro, até para que tudo fique e seja feito com muita segurança. Claro que no decorrer do tempo a gente vai pensar em como a gente vai se organizar para fazer o que precisar ser feito, tá certo? Quero também dizer, irmãos, que todos os valores estão guardados, né? Quinta-feira eu vou falar melhor sobre isso e só vou pontuar duas coisas. A primeira delas é que eu sei que os críticos, né, a primeira dúvida era se nós conseguiríamos o valor. A segunda dúvida de algum é se o valor existe, né? Eu quero ver se realmente esse dinheiro existe. Ele existe e ele está guardado, muito bem guardado. Ele não vai ser utilizado para nada e para nenhuma outra coisa que não seja a estrutura física da igreja, porque foi para esse fim que nós trabalhamos, né? Então, quinta-feira, quando a gente trouxer esse detalhamento, e eu quero trazer todo um detalhamento de verdade, porque a gente tem que andar assim, com muita cautela quando se trata de dinheiro, né? E eu não sou muito daqueles que tolera nenhum tipo de fala, acusação. Se os irmãos escutarem da porta dali para fora alguém desconfiando de alguma coisa ou levantando questionamento sobre alguma coisa, os irmãos têm a autoridade de Deus e da parte da liderança da igreja para confrontar quem quer que seja e pedir para vir aqui no gabinete, que o que precisar mostrar, nós mostraremos com toda a clareza que existe. Os irmãos podem ter
essa certeza absoluta que não vai nem um centavo para a bolsa de pastor, de obreiro, de membro, né? Tudo será utilizado devidamente em prol da nossa igreja, tá bom? Então, na quinta a gente fala um pouquinho melhor a respeito disso. Uma outra coisa, irmãos, é que nós precisamos nos organizar em relação ao batismo em águas. Nós sabemos que tem algumas pessoas já prontas para o batismo, mas as informações ainda são poucas, né? A gente só tem até meados aí de dias antes do final desse mês para encaminhar a documentação. Uma vez que a gente não fizer isso, o batismo em águas só será permitido acontecer no mês de junho, né? Então, a nossa ideia seria batizar os irmãos que precisam ser batizados agora no mês de maio, né? Mas, se porventura a gente não conseguir, se essas informações não chegarem até nós, o que a gente precisa? Que os irmãos que estão discipulando, os irmãos que estão acompanhando pessoas ao discipulado e irmãos que já foram discipulados e não batizados, nos procurem para que a gente possa fazer essa listagem, fazer um grupo, colocar todo mundo dentro desse grupo, a fim de que a gente consiga trazer todas as informações e solicitar todas as documentações que são necessárias para que a gente consiga efetuar o nosso batismo. Então, a gente pede que os irmãos tenham um pouquinho de pressa, tá bom? Para que a gente não perca o prazo, porque se a gente perder a data, a gente não vai conseguir batizar esses irmãos durante o mês que vem. Amém? De posse, irmãos, da palavra, vamos já se colocar de pé, em nome de Jesus. Aqueles que podem, de pé, abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8, versículos de número 7 até o versículo de número 9. Todos encontraram? Amém? Se você ainda não encontrou, localize aí na sua Bíblia. Você que nos acompanha de casa, tome posse também da sua Bíblia e encontre o texto de 1 Samuel, capítulo de número 8, dos versículos de número 7 até o versículo de número 9, que diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedirem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram a outros deuses, assim também estão fazendo com você. Versículo de número 9. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Se puder, coloca só um pouquinho de grave. Os irmãos podem já tomar seu assento.
ainda de posse do capítulo 8 do primeiro livro do profeta Samuel, para que nós possamos refletir sobre algumas verdades que nós podemos aprender com um rei chamado Saul. Eu queria que você gravasse, colocasse aí na sua Bíblia, tá certo? Anotasse a importância das lições que nós podemos aprender com esse rei chamado Saul. Para que nós possamos chegar na história do rei Saul e possamos tirar aqui, irmãos, algumas lições, é preciso que nós entendamos o contexto de toda essa história, de todos os textos que envolvem os versículos que acabamos de ler nessa noite. É importante nós voltarmos um pouquinho no tempo, irmãos, para entender o tempo e o governo daquela época. Eu sei que todos os irmãos, e principalmente aqueles que são um pouquinho mais admiradores dos textos do Antigo Testamento, eles vão lembrar, irmãos, de que quando esse texto ele é escrito, ou quando o texto de 1 Samuel ele é citado da forma que nós acabamos de ler, nós encontramos, irmãos, o mundo daquela época, a nação de Israel, naqueles dias, vivia o governo que nós chamamos de governo teocrático, né? Eles viviam, irmãos, debaixo de uma teocracia, e eu acredito que muitos dos irmãos que gostam desse estilo um pouquinho mais veterotestamentário, vão compreender melhor aquilo que a teocracia na época oferecia para o seu povo. O que era a teocracia, irmãos? Se os irmãos quiserem anotar aí do lado. A teocracia nada mais é do que o governo de Deus. Teos, né, de Deus, e cracia de governo. Então, a teocracia nesse momento da história do povo de Israel é o momento em que o povo de Israel está vivendo sobre o governo de Deus. Deus era Senhor e era juiz daquele povo. Então, quando nós fazemos as leituras, principalmente desse primeiro momento, do primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos encontrar o povo vivendo aqui uma teocracia. E aí, irmãos, quando nós fazemos essa leitura um pouquinho mais cuidadosa, a gente vai descobrir que os povos que viviam ali vizinho à nação de Israel, viviam de forma diferente. Eles viviam um governo completamente diferente. Quase todos eles viviam um período, por exemplo, de uma monarquia mais interna. Cada um tinha seus líderes, eles tinham seus reis. E aí, a nação de Israel, ela começa a olhar para esses povos e ela começa a pensar em viver um modelo de liderança tão igual àqueles que os irmãos estão acostumados a ver antes dos textos que citamos aqui nessa noite. Então, as nações e os povos vizinhos ali, mencionados até antes um pouco do texto de 1 Samuel, nós vamos encontrar, irmãos, o povo vivendo debaixo de suas lideranças. O que o povo de Israel faz? O povo de Israel começa a olhar aquilo e começa a entender algumas vantagens no meio da monarquia daqueles dias. E eles começam agora, irmãos, a exigir que também o seu modelo de liderança governamental seja de forma monárquica, né? Eles começam agora a exigir também uma liderança governamental como a dos seus vizinhos, e eles começam a pedir um rei. Qual era a realidade daquele tempo? Nós sabemos, irmãos, que o profeta da época, o homem que estava em evidência naqueles dias, era o profeta Samuel. Porém, as escrituras vão nos dizer que Samuel, apesar de ter tido uma boa liderança, de ser um líder influente, Samuel não disciplinou bem os seus filhos. Então, não era possível olhar para a história de Samuel e ver um filho de Samuel, por exemplo, sentado no trono para reinar sobre o povo. O que nós vamos encontrar é Samuel tendo que abrir mão dessa liderança e o povo tendo que não enxergar na história de Samuel um líder que pudesse representar os homens e mulheres daquela nação. O que vai acontecer no contexto que nós acabamos de ler? O povo vai exigir que um rei seja levantado, que alguém seja colocado ali para liderar
a nação de Israel. E aí é aonde vai surgir a história desse homem, né? Esse homem aparece aí, o rei Saul, começa a aparecer aí, a partir do capítulo de número 8, que fizemos menção nessa noite, e é a partir daqui que esse governo humano passa a existir, Israel passa a pedir um rei, Deus concorda com o pedido daquele povo, escolhe Saul para representar aquela nação, inclusive diante de Deus. Porém, inúmeras lições vão ser aprendidas aqui no decorrer da leitura desse texto, porque Saul não vai ser um rei tão exemplar como deveria ser. E é aqui que nós precisamos, irmãos, tirar algumas lições desse período da monarquia dos reis de Israel, de alguns homens que vão se levantar aqui na nação de Israel, e o quanto nós podemos aprender com cada um desses homens que lideraram aqui. Eu quero me deter exclusivamente e principalmente a liderança do rei Saul. Por isso, eu queria pedir que os irmãos permanecessem aí no texto de 1 Samuel, capítulo de número 8, para que nós possamos refletir sobre a liderança desse homem. Israel era liderado aqui exclusivamente por Deus. Imagine os irmãos, Israel não precisava de um governo humano. Deixa mais retorno aqui, irmãozinho. Israel não precisava de um governo humano. Por quê, irmãos? Porque Deus era o próprio líder do povo. O texto que nós fizemos menção, agora terminou de uma vez. Ele é um texto, irmãos, que deixa claro que, apesar do engano de alguns teólogos que dizem que é Deus que escolhe Saul, se a gente fizer uma leitura um pouquinho mais cuidadosa, nós vamos descobrir, irmãos, no texto bíblico, que a escolha de Saul não é uma escolha divina. É só a gente ler um pouquinho mais atrás do contexto, do texto de 1 Samuel, que a única coisa que Deus faz aqui é concordar com a decisão do povo. É escolher um rei para que esse rei possa servir de correção, de forma didática para aquele povo que agora está escolhendo um governo humano. O próprio texto que nós lemos nessa noite, irmãos, do capítulo de número 8, deixa muito claro, irmãos, que Deus, ele se sente rejeitado. Deus, ele entende que o povo não está rejeitando apenas a Deus, também está rejeitando a Samuel. O povo está optando, irmãos, por um governo humano. E o que Deus quer que Israel aprenda nesse contexto é que os governos humanos também trazem consigo as suas lições. E aí, eu queria pensar com os irmãos a respeito das inúmeras lições que nós podemos aprender aqui, quando o assunto é a liderança desse rei chamado de Saul. E aí, para a gente já abrir essa reflexão nessa noite, eu queria que os irmãos encontrassem aí, no mesmo capítulo de número 8, que é o texto que nós fizemos menção, as mesmas referências, e começar a pensar, irmãos, a partir da necessidade de se levantar um rei. E aí eu queria abrir um parênteses nessa noite, para pensar com os irmãos a respeito da importância de uma liderança constituída por Deus. A primeira coisa que eu queria destacar, irmãos, nessa noite, isso faz parte de todo e qualquer processo de discipulado, é que líderes não podem nascer por necessidade. É muito comum no nosso meio, e nos nossos dias, e no nosso tempo, se levantar líderes, homens e mulheres, de acordo com a necessidade. E é verdade, irmãos, que isso é algo a se pensar. Esse rei, irmãos, o rei Saul, pode-se dizer que é um rei que nasce com base na necessidade do momento. O povo está vendo ali, nas nações vizinhas, nos povos vizinhos, o exemplo do que é viver uma monarquia. Mas eles começam agora a incomodar a liderança, eles começam agora a incomodar a Deus, porque eles querem um homem para representar o povo.
E aí, irmãos, eu sei que às vezes a gente só olha para algumas virtudes que aconteceram no ministério de Saul e muitas das vezes não observa, às vezes, os prejuízos que acontecem durante essa liderança. E é sobre isso que eu preciso pensar com os irmãos. Deus não escolhe de boa vontade o rei Saul. Saul é escolhido de acordo com a necessidade do seu tempo. E aí a primeira abertura que eu queria fazer nessa noite é: líderes precisam nascer embasados na qualificação que possuem, não na necessidade de ter. O que é um líder que nasce por necessidade? É aquele líder que você encontra um buraco aqui e você diz: eu vou colocar essa pessoa só para preencher esse vazio. Irmãos, isso acontece todos os dias. Isso acontece com inúmeras igrejas, isso acontece com inúmeros ministérios, isso acontece com inúmeros trabalhos. E aí eu queria destacar com os irmãos o perigo que é escolher alguém para trabalhar e representar o reino de Deus em uma devida atividade, não por qualificação, mas por necessidade. É muito perigoso, irmãos, quando Deus, Ele não orienta de acordo com a sua vontade. E o texto deixa isso muito claro. O texto que lemos nessa noite diz, irmãos, que essa palavra, olha o que diz, o capítulo 8, versículo de número 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei, Samuel não se sentiu bem com isso. Samuel não se sentiu satisfeito com esse pedido do povo. Por quê, irmãos? Porque o povo era liderado pelo próprio Deus. O povo era conduzido pela própria vontade de Deus. Mas agora Deus está sendo colocado de lado e sendo trocado por um governo humano. É como se Deus tivesse um propósito e um caminho para essa nação. E o povo decidisse não mais andar de acordo com a vontade de Deus, mas sim com a vontade e o desejo do seu próprio coração. Olha o que diz o versículo de número 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo que eles te disserem, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também o faz contigo. É isso que Deus diz para Samuel: Samuel, o povo te rejeitou, o povo me rejeitou, o povo agora precisa de um governo humano. E aí o que Deus faz, irmãos, diante da insistência do homem? É igual, irmãos, quando o homem, ele pede uma coisa a Deus que Deus não tem vontade de dar, e ele insiste com aquilo: mas Senhor, eu quero, mas Senhor, eu preciso, mas Senhor, eu quero assim, mas Senhor, eu preciso daquilo. E chega uma hora que Deus diz assim: pois tome. O que Deus faz com a nação de Israel é entregar Israel aos desejos do seu próprio coração. Se eles queriam um representante humano, Deus vai lá e concede a eles um representante humano. E aí, irmãos, nós conseguimos identificar inúmeros perigos na leitura do texto que acabamos de fazer nessa noite. Por exemplo, como era que o povo costumava escolher os seus representantes? Eles escolhiam de acordo com a aparência. Eles escolhiam de acordo com o que estava diante de seus olhos. Quer ver? Olha comigo, irmãos, o que diz o texto do capítulo de número 9, e versículos de número 1 e versículo de número 2. Olha o que o texto de 1 Samuel fala a respeito disso. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Então, só para a gente contextualizar, quem é Saul? Saul, primeiro, é filho de um homem respaldado pela cultura da época, porque vinha da tribo de Benjamim.
Segundo, Saul é um homem, de certa forma, descendente de um homem rico. O texto diz que seu pai, por exemplo, era um homem que tinha inúmeros bens, como diz o final do versículo 1. Mas olha o que diz o versículo 2. Esse mesmo homem tinha um filho chamado Saul. Aí vamos lá, o perfil de Saul. Saul era um homem belo, bonito. Olha o que o texto diz. Que entre os filhos de Israel não havia outro mais bonito do que ele, mais belo do que ele. Era um homem que se destacava. E aí eu chamo a atenção aqui para as menininhas, né, para os jovens que estão procurando selecionar o namorado que vai virar o futuro esposo da sua vida. Cuidado para não escolher só com base na aparência, porque a aparência um dia passa. E um dia ela pode até ficar. Mas o caráter precisa estar acima da aparência. Precisa sobrepujar a aparência. Cuidado para você não escolher para o que você acha que é melhor ou é mais interessante, aquilo que é bonito apenas diante dos olhos. Tem gente que quando vai escolher, irmãos, algumas coisas, só se preocupa com aquilo que os olhos estão vendo. Saul era o mais bonito dentre todos. O texto deixa isso muito claro no versículo de número 2. Olha o que diz. Na Almeida Revista Atualizada, como por exemplo é aqui a minha. O texto diz: desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Possivelmente era um homem forte, alto, bonito, né? Eu fico imaginando aqui as pessoas que convivem com Saul dizendo: é esse homem. O homem é forte, seu pai é rico, é da tribo de Benjamim, tem toda uma estrutura externa parecida com a de um rei, é o nosso rei. E aí, irmãos, eu estou conjecturando com base em quê? Eu estou conjecturando no mesmo erro que Samuel não vai cometer quando nós lemos 1 Samuel capítulo 16 e versículo de número 6 e 7, por exemplo. Quando o mesmo Samuel está diante de um novo rei que vai ser inclusive o substituto de Saul. Olha o que diz. Aconteceu quando eles chegaram, Samuel viu quem? Eliabe. Também era bonito, bem aparentado. E olha o que Samuel diz. Certamente está diante do Senhor o seu ungido. É como se Samuel estivesse dizendo: achei o rei que vai substituir Saul no trono. É esse o escolhido de Deus. Aí dessa vez Deus faz diferente do que não fez com Saul no primeiro momento. No primeiro momento escolheram de qualquer jeito, Deus foi lá e concordou. Nesse momento agora Deus bate o pé e diz: olha, cuidado, não atente para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor, Ele não vê como vê o homem. O homem olha para o que está no exterior. O Senhor olha, porém, para o coração. Olha como Deus já se manifesta de forma diferente. Aí eu fico imaginando Samuel diante de Eliabe dizendo assim: eu pensei que era tu, mas não é tu não, passa. Na verdade, a possibilidade é que o rei era o mais feinho, o mais franzininho, o mais pretinho aproximadamente, né? Os irmãos me ajudam aí, né? Do Antigo Testamento. Ajuda aí, Marcelo. O menos cheirosinho, porque, né? Que está lá no meio do mato apacentando os animais de seu pai, não tem como andar cheiroso. A mesa está posta, está todo mundo lá preparando tudo, e de repente a voz de Deus é: ele não chegou ainda.
Porque, irmãos, quando Deus quer escolher do jeito dele, Deus não olha para o que mostra o exterior. Às vezes o paletó é bonitinho, a roupa social é linda, a saia está batendo no tornozelo, mas o caráter é corrompido, a vida está estragada por dentro. Jesus disse que existe um tipo de crente que é como os sepulcros caiados. Você sabe o que significa isso? Pastor que é pintor, me ajuda. O que é caiar uma casa? Os irmãos sabem? Antigamente, naquele contexto, era o fato de você enfeitar por fora. Jesus faz duas comparações que eu acho pesadas naquele texto. Ele diz assim: vocês, escribas e fariseus, são hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros calhados. Por fora vocês são bem bonitinhos, mas por dentro estão cheios de ossos podres e de toda imundícia. Tem gente que é assim, irmão. Por fora a Bíblia é desse tamanho, a língua dá duas do tamanho da Bíblia. Tem gente, irmãos, que o perfil exterior é perfeito, é lindo, mas por dentro é cheio de imundícia, é corrompido, é extremamente, irmãos, deturpado. E note se não é verdade o que Jesus está dizendo. Vá lá no São João Batista. São João Batista não, me diga um cemitério mais bonito aí, né? Vá lá no Jardim do Éden, Parque da Paz. Meus irmãos, tem uns túmulos que dá vontade de você morar dentro. Isso não é um túmulo, isso é uma casa. Mas o que Jesus está querendo dizer, por fora essa lindeza toda, a cerâmica, o porcelanato, está tudo muito lindo, mas por dentro está cheio de podridão, cheio de imundície, cheio de bicho. O que nós aprendemos com isso? Com a vida de Saul nesse contexto, é que nós não podemos, irmãos, nos basear naquilo que nos mostra apenas a aparência. A aparência é bom, quando vem acompanhada de caráter. Pastor, o que é caráter? Há um pensador que diz que caráter é aquilo que você é quando ninguém está lhe vendo. De preferência quando está só você e você. Isso é caráter. Ou quando você não está diante da situação que você atua. E aí, irmãos, vale a reflexão, por quê? Porque é perigoso nós escolhermos diante da aparência. Você imagina se tudo nós fôssemos fazer com base na aparência? Não dá para escolher líderes com base na aparência. Deus permite que o povo erre nesse momento, para que o povo aprenda de forma didática com o seu erro. E assim acontece com a gente. Às vezes a gente escolhe para o nosso ciclo de amizade aquele que anda mais bonitinho, mais cheirosinho. Às vezes a gente até rejeita aquele que é um pouquinho mais mal aparentado. Mas às vezes, meu amigo, quando o bicho pega, é cheiroso por fora, mas por dentro é podre. Mas vamos adiante, porque o tempo precisa que nós nos organizemos para a gente refletir. Tem uma terceira característica nesse texto, irmãos, que chama muito minha atenção. Tanto para o primeiro momento, como para o segundo momento. Olha o que o texto diz, irmãos. No capítulo 9. Versículo de número 3 e posteriormente versículo de número 20. Olha o que diz o texto. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, só para você anotar. O pai de Saul, que se chamava Quis, né? Quis. Não é aquele quiz bíblico não, sabe? Ele era apacentador de quê? De quê, irmãos? Guarde essa informação, ela é importante. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você
um dos seus servos e vá procurar o quê? As jumentas. Versículo de número 20, olha o que diz. Vamos ler juntos aí, enquanto eu bebo água. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Irmãos, é um negócio muito interessante, né? Diga assim comigo, ó. Uma coisa é ser pastor de ovelhas. Outra coisa é ser pastor de jumento. Os irmãos riem, mas é verdade. Quem escolheu Saul, achava que Saul seria um grande rei que poderia representar o povo. Se eu entender que esse contexto pode ser parafraseado com a escolha de Davi, uma das razões da escolha de Davi é porque Davi era pastor de quê? De ovelhas. E será um pastor bem-sucedido. Mas aqui no caso de Saul é diferente. Saul não era pastor de ovelhas, Saul era pastor de jumenta. E é diferente, irmãos. Jumento é bicho brabo. É diferente de ovelha. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que aparentemente parece que Saul tem o perfil que as pessoas precisam. Mas ele não tem. Primeiro porque ele é bonito por fora, mas é corrompido por dentro. A sua história vai dizer isso. Segundo, a experiência que ele tinha não era com ovelhas, não era com a experiência pastoral, não era com o cuidado de gente, pelo contrário, ele era um homem ciumento, ganancioso, mal intencionado, coisa que ninguém viu na hora de chamar para liderar a nação de Israel. É o terceiro destaque que eu queria fazer nessa noite. Uma última coisa que eu queria, antes de entrar aqui no versículo que eu quero me deter mais especificamente, veja comigo o que diz o capítulo 9, versículo de número 22. Olha o que diz o verso de número 22. Depois a gente vai ler o capítulo 10, verso 6. Olha o que diz. Samuel levou Saul e o servo dele a sala de jantar e lhes deu o quê? O lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O texto vai dizer mais. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado para você. Pegue e coma, pois foi guardado para você, para esta ocasião específica. Quando eu disse: convidei o povo, assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E aí eu queria que você guardasse outra informação para mim encerrar aqui, ainda a título de introdução, pelo menos essas 4 informações sobre Saul. Pense comigo. Nem sempre é por falta de oportunidades ou de honra. Deixa bem aí para os irmãos lerem. Vamos ler no 3, para ficar bonito, vamos lá? 1, 2, 3. Nem sempre é por falta de oportunidades ou honra que alguém deixa de... Porque hoje, irmãos, a moda do momento é porque eu não tenho honra. É porque eu não tenho oportunidade. É porque alguém não valoriza. Às vezes nem é.
Saul, irmãos, apesar do caráter corrompido, recebeu o lugar de honra, recebeu o prato mais especial que alguém poderia receber naquele momento. Foi colocado num lugar de destaque e mesmo assim desonrou o nome do Senhor. Porque às vezes não é por falta de oportunidades. Às vezes, irmãos, não é por falta de alguém que lhe confie honra. Às vezes não é por nada disso que alguém não cresce, irmãos. Às vezes só não cresce porque não quer. É isso que nós aprendemos com Saul. Saul tinha todas as oportunidades de se tornar o maior e o melhor rei de Israel. Porque mesmo naquele contexto, com todas as dificuldades, a primeira pessoa que acreditou no chamado de Saul se chama Deus. Deus acreditou, Deus deixou, Deus deu a liberdade, Deus permitiu, mas nada aconteceu. E aí, para a gente correr um pouco, quando a gente ler o capítulo de número 11, versículo de número 15, pelo menos na minha epígrafe diz, irmãos, que Saul é aclamado como rei. Samuel agora abre mão do seu cargo, né? É isso que o texto deixa muito claro aqui, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 15. Saul agora vai ser aclamado como rei. Samuel agora vai renunciar do seu chamado, vai renunciar da sua vocação. Seus filhos não eram os melhores herdeiros do trono. Ele não podia entregar o trono para os seus filhos, porque eles não andaram em retidão diante do Senhor. Então, ele agora abre mão. Saul é aclamado. Mas aí, irmãos, eu gosto sempre de dizer que existe um fator indispensável para a vida de um homem e de uma mulher que quer andar em retidão diante de Deus. Existe uma fala no nosso meio que ela é muito verdadeira. O crente, ele tem um alfabeto diferenciado. Se eu perguntar para a igreja qual é o alfabeto do crente, Adriano, todo mundo sabe dizer. Qual é o alfabeto do crente? O, B, D, C. Aí eu vou falar bem baixinho que é para o diabo não escutar. Mas o segredo de uma vida exemplar, saudável e direcionada pelo Espírito de Deus na presença do Senhor está pautado na obediência. E aí nós estamos falando da doença do século 21. As pessoas, inclusive, têm aversão a essa palavra obedecer. Mas obedecer não é assunto para muita gente. Não é tema para se tratar em alguns ambientes. E quando se fala da igreja, o maior vínculo entre Deus e o povo se resume a um negócio chamado obediência. Existem duas formas de entender Deus e a igreja. A primeira é numa relação de pai e de filho. E o grande segredo para se manter de uma forma saudável, sadia, é com base na obediência. A segunda forma de eu enxergar a igreja e o Deus da igreja é numa relação entre servo e senhor. Pelo menos, nós enquanto crentes, chamamos Deus sempre de uma coisa ou de outra. Ou chamamos Deus de Pai, ou chamamos Deus de Senhor. Seja para Pai, ou seja para Senhor, a relação mais próxima que existe entre aquele que fala e aquele que ouve é conduzido pela obediência.
E a obediência, irmãos, tem se tornado o grande e terrível pecado da humanidade. Às vezes se critica inúmeros outros pecados, se disciplina, se contesta, se repudia, se fala sobre o fulano que adulterou, sobre o fulano que passou a fazer aquilo que não deixa de ser um ato de desobediência, mas esquece-se daqueles que são desobedientes por natureza. Daqueles que são insubmissos, daqueles que não se submetem. Irmãos, a frase que você mais escuta no nosso tempo é: eu não sou servo de homens, eu não me submeto a homens. No dia que você encontrar alguém dizendo assim: eu não me submeto a homens, só me submeto a Deus, pode dizer categoricamente para essa pessoa: é impossível servir a Deus sem servir a homens. Pode dizer. Tenha medo não. Você não está falando heresia não. E aí, irmão, Saul, ele é esse exemplo de que a obediência é um princípio norteador para a vida de todo e qualquer crente. Quer ver um crente, irmãos? Ele pode ser bonito, ele pode andar cheiroso, ele pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele pode ser o melhor cantor, o melhor pregador, mas se é desobediente, ainda não desfrutou da verdadeira conversão. Porque é o princípio primeiro. Quando a gente começa a ler a história de Saul, irmãos, a gente começa a entender que no coração de Saul existia uma corrupção diabólica. Quando o assunto era obediência. E aí, irmãos, eu queria me deter especificamente a isso aqui, porque existem bênçãos que nascem na obediência e existem problemas que surgem na desobediência. Pastor, não sei por que eu estou pagando o preço. Estou no culto todo dia, não falta uma oração, não falta uma escola bíblica, sei os versículos tudinho de cabeça. Tenho história para dar e vender. Conheço desde o primeiro ao último crente que entra e que sai. Eu imagino Deus olhando e dizendo assim: mas uma coisa te falta: obedecer. É isso que nós enxergamos quando nós lemos a história de Saul. E aí, irmãos, eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no capítulo de número 12. Veja comigo, o capítulo de número 12, e versículo de número 12. Vamos ler junto até o versículo de número 15, olha o texto diz assim: quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: não, queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor seu Deus era o rei de vocês. E agora aqui está o rei que vocês elegeram, que vocês pediram, e eis que o Senhor realizou o pedido de vocês. Ele deu um rei para vocês, do jeitinho que vocês pediram. Se vocês temerem o Senhor, irmãos, grife isso aí com seu lápis, com a sua caneta, porque isso aqui eu chamo de bênçãos decorrentes da obediência, ou o oposto delas. Olha o que o texto diz, irmãos: eu dei um rei para vocês do jeito que vocês pediram. Do jeitinho que vocês colocaram, eu fiz. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer para vocês. Eu estou conjecturando para facilitar a fala do autor, certo? Aí ele diz assim: se vocês temerem o Senhor, se vocês servirem o Senhor, se vocês derem ouvidos à voz do Senhor,
e não forem rebeldes ao seu mandamento, ao seu mandado, se seguirem o Senhor, o seu Deus, tanto vocês como o rei de vocês, então tudo lhe irá bem. Irmãos, marque na sua Bíblia, porque isso aqui é divinamente inspirador. Se você for fiel a Deus, se você caminhar com Deus, se você der ouvidos a Deus, se você não for rebelde diante de Deus, se você cumprir o mandamento de Deus, se você seguir a Deus, se você fizer tudo do jeitinho que Deus quer, tudo vai bem na sua vida. Sim ou não? Aí ele diz, versículo de número 15. Porém, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandamento, vamos ler juntos essa parte? No 3? 1, 2, 3. A mão do Senhor... Vamos ler todo do início, né, do 3, vamos lá, 1, 2, 3. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será como foi contra os pais, bênçãos que decorrem da obediência ou problemas que nascem na desobediência. Da mesma forma que andar em retidão a Deus traz bênção para a nossa vida, andar em rebeldia também traz as suas devidas consequências. Sabe por que eu estou destacando isso? Porque se Saul não soubesse disso, eu ficaria calado. Mas Deus está falando por meio do homem de Deus, dizendo: se vocês fizerem diferente, tanto vai sofrer o povo, como vai sofrer o rei que vocês escolheram. Porque um rei não é rei por simplesmente ser rei. Ele é rei porque é obediente ou porque deixa de obedecer. É isso que está sendo dito em relação a isso. Olha o que diz o capítulo de número 10. E versículo de número 8 novamente. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você. Isso aqui é o profeta Samuel dizendo para Saul. Saul, vá para Gilgal. Vá lá na minha frente. Eis que depois eu vou descer para junto de você. E quando eu chegar lá, eu vou oferecer sacrifício. E apresentar ofertas pacíficas. Olha aí o que Samuel diz. Espere quantos dias? 7 dias. Até que eu venha para junto de você e diga o que você precisa fazer. Sabe o que Samuel está dizendo? Olha, vá na frente, depois eu vou chegar lá, 7 dias depois eu vou, faço o sacrifício e aí eu digo para você como é que você tem que agir. E aí, irmãos, a coisa acontece totalmente de forma oposta. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 13, versículo de número 12. 1 Samuel capítulo 13 e versículo de número 12. Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Note o que ele está dizendo. Eu ainda não busquei a face do Senhor. Ele está admitindo isso. Assim, irmãos, cuidado com isso aqui, pelo amor de Deus. Forçado pela circunstância, ofereci sacrifício. Irmão, pense no negócio perigoso. É você esquecer o que Deus diz e agir de acordo com a circunstância.
Ah, eu vou pegar só um pouquinho de óleo aqui e vou botar na cabeça do fulano de tal. Pastor não está por aqui, não tem nenhum obreiro designado, outorgado para isso, eu mesmo vou fazer. Cuidado, que poderia ser bênção, pode se tornar problema. Estou dando só um exemplo, porque tem muitos. Eu me lembro de Paulo ensinando, se não me engano, para Timóteo, dizendo: não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. E ele não está falando sobre expulsar demônio, não, ele está falando sobre consagrar. Não coloque a mão precipitadamente sobre ninguém. Não escolhe assim, forçado pela circunstância, não. Porque quando a gente está levado pela circunstância, a gente tende a cometer erros. Sabe o que Saul vai fazer? Está aí o texto, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Se conserve. Aí a versão, né? Da Almeida Corrigida Fiel. Forçado pela circunstância, Saul diz: não, Samuel, eu fui forçado pela circunstância. Eu me senti obrigado a fazer o sacrifício. Capítulo de número 13, versículo de número 12 em diante. E aí, quando a gente continua lendo o texto, a gente descobre, irmãos, que Saul, sem nenhuma autonomia, ele vai lá, ele faz o sacrifício, ele espera 7 dias, Samuel ainda não chegou, ele oferta lá o sacrifício, desobedece a ordenança que foi lhe dada lá atrás. E aí, irmãos, ele começa a desfrutar das consequências de fazer aquilo que Deus disse que ele não fizesse. Para mim, a mesma coisa do cabo que abre a boca e diz assim, ó: assim diz o Senhor. Ou diz: Deus está mandando eu te dizer. E aí eu me lembro, se eu não me engano, eu sei que tem um texto em Deuteronômio que diz também a respeito disso, mas a Bíblia vai nos dizer: ai daquele que disser, assim diz o Senhor, sem que eu tenha dito. É a mesma coisa. Ai daquele que falar daquilo que eu não falei. Porque é grave, irmãos. Samuel tinha dito para Saul: Saul, espera passar os 7 dias, deixa eu chegar, e quando eu chegar, eu vou fazer o sacrifício. Irmãos, o céu já começou a ficar escuro para a vida de Saul. O texto do capítulo 14, versículo de número 37, já começa, irmãos, a obscurecer o relacionamento entre Deus e Saul. Então Saul disse ao povo que estava com ele: contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis, 17? 37. O texto é parecido, né? Mas o sacerdote diz: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Leia comigo. Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não tem vínculo com gente desobediente. Para que ele pergunta a vontade de Deus se ele não faz? Se lá atrás Deus tinha dito através de Samuel como era que tinha que acontecer, Samuel consultaria a Deus e diria qual seria o segundo passo para a vida de Saul, mas ele ultrapassou a primeira fase. Nem podia oferecer sacrifício, e não era pelo fato de não ter auxiliar, porque ele tinha. O problema é porque Deus disse que essa atribuição era uma atribuição de Samuel e não de Saul. Irmãos, às vezes a gente quebra a cara porque a gente quer fazer o que Deus não mandou a gente fazer. Às vezes a gente quer fazer o que Deus mandou o outro fazer. E aí, quando nós nos deparamos com a segunda fase desse processo de desobediência, já no capítulo de número 15,
E aqui eu já me encaminho para a nossa reflexão final. Olha o que diz o versículo de número 3 do capítulo 15. Acompanhe comigo. Olha a informação. Capítulo de número 15, versículo de número 3. Quem está falando isso no versículo 2 é o próprio Senhor, né? Porque o versículo 2 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Aí ele chega no 3. Portanto, vá, ataque os amalequitas, destruindo, guarde essa informação, totalmente aquilo que eles tiverem. A ordem de Deus é: destrua tudo, não deixe nada. Não poupe ninguém. Mate homens, mate mulheres, mate menino, mate criança de peito, mate boi, mate ovelha, mate camelo, mate jumento, mate tudo. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim: 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Olha o que diz agora o versículo de número 9 até o versículo de número 11. Mas Saul e o povo pouparam quem? Agag. Volta comigo. Deus não mandou matar tudo? Por que ele poupou Agag? Qual era o interesse dele? O que ele ganharia com isso? Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Saul poupou. Talvez, mais uma vez, impulsionado pela circunstância. Não, isso aqui é bom, não precisa tirar. Não, isso aqui dá para aproveitar. A gente usa. Nem vou dar alguns exemplos, né? Mas vamos lá. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível, destruíram. Coisa bonita. Eles só destruíram, irmão, aquilo que não prestava. O que era bom, ficou. Verso 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel agora dizendo: lamento ter escolhido Saul como rei. Mas guarde isso no seu coração. Pastor, o que Saul fez de errado, pelo amor de Deus? Ele apenas desobedeceu a uma ordem divina. Só isso. É por causa disso que o texto diz: lamento ter constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Versos 14 e 15. Mas Samuel perguntou: Saul, que balido de ovelha é este nos meus ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Versículo 15. Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou. Olha aí, irmãos, a situação de um líder sem nenhum tipo de comprometimento com Deus. Lá atrás ele poupa, ele guarda, ele protege, mas na hora de expressar ele diz: o povo guardou o melhor das ovelhas. Mentira, quem guardou foi ele, para os sacrificar ao Senhor. Irmão, isso aqui é barganha, o nome disso aqui é barganha. Senhor, não fica chateado não, porque eu separei o melhor dos animais, e o meu coração é sacrificar ao Senhor. O texto diz: o resto nós destruímos totalmente. Olha o que diz o capítulo de número 15, verso 22.
Porém, Samuel disse, escute isso, não se escandalize com isso não, pelo amor de Deus. Será que o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu queria nem ter o tempo para me entrar. Eu acredito que aqui dava uma reflexão de um culto inteiro. O fato de muitas das vezes nós entender que o sacrifício está acima da obediência nos leva à morte, nos leva à queda. Eu queria poder dar alguns exemplos aqui do nosso cotidiano, para a gente entender que sacrificar é muito menos importante do que obedecer. Olha o que ele diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23. Isso aqui para mim é a parte mais grave. Porque a rebelião ou a desobediência nesse contexto é como o pecado de quê? De feitiçaria. A obstinação, a teimosia, é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei. Trocando em miúdos, sabe o que o texto está dizendo? Que para Deus, o desobediente e o macumbeiro é a mesma pessoa. E tem crente, irmãos, que vive uma vida de desobediência e passa perto do terreiro e diz assim: está queimado. Isso aqui Deus abomina. Deus abomina do mesmo jeito a desobediência. Porque é princípio. Para Deus, o pecado de rebelião é a idolatria e a feitiçaria. Nem adianta falar mal do macumbeiro, não adianta falar mal do católico que se prostra diante de Nossa Senhora. Porque para Deus, desobedecer tem o mesmo peso daquilo que ele está citando. E aí eu concluo que a desobediência, às vezes, irmãos, nos leva a tropeçar em degraus que muitas das vezes não tem mais volta. Eu sei que não é muito do nosso contexto, mas veja o que diz o capítulo 15, verso 25. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu e você adore ao Senhor. É um pedido de Saul. Samuel, eu posso me arrepender? Eu posso me voltar para Deus? Eu posso seguir com você? Olha o que o texto diz. Porém, Samuel disse a Saul: eu não volto com você. Se fosse no nosso tempo, alguém olharia e dizia: pronto, agora é Deus. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Verso 27. Pulou? 27. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto. E este, como é, pastor? Nunca deveria ter nem pensado em fazer o que fez. Porque além de um líder adoecido, era vingativo. E não consegue discernir o que é vontade de Deus e o que é vontade de homens.
Irmãos, imagine que o profeta diz assim: eu não volto com você. Quando ele vira as costas, ele sente a roupa dele rasgada. Seria no popular uma apunhalada pelas costas, né? Mais ou menos. Mas o versículo 28, irmãos, ele fecha. Então Samuel pegou o símbolo da sua roupa rasgada, olhou para Saul e disse: hoje o Senhor rasgou das tuas mãos o reino de Israel. E ele entregou nas mãos de um outro. Mas não é qualquer outro. É um melhor do que você. Irmãos, é um dos textos mais violentos que eu encontro na Escritura Sagrada. Eu não sei se nós, a nossa geração, eu tenho certeza que não estaria preparada como Saul não esteve. Qual é o fim de Saul? Saul termina, pelo menos, com o que os teólogos dizem, né? E conclui. Ele termina num ato de suicídio. Frustrado, certamente. Depressivo. Revoltado. Amargurado. Mas Samuel termina dizendo: olha, se até aqui o seu reinado ainda se resguardava de alguma forma, hoje, diante dessa sua última atitude, Deus rasgou de você o reino. Irmãos, é duro, mas às vezes é o que precisa que Deus diga. Para que o homem entenda, irmãos, que há poder na obediência. E aí, você pode ficar de pé, e eu queria pedir que o Mateus colocasse na tela ali. O texto de João, capítulo 14, versículo de número 21, para a gente concluir esse assunto. João 14, 21, acompanhe comigo o que o texto diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não adianta dizer eu amo a Deus. Tem que obedecer ao Senhor. No verso 23, ele diz: se alguém me ama, a maior prova de amor não é dizer Senhor, eu te amo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, eu concluo nessa noite dizendo que há poder na obediência. Eu queria que você voltasse para casa pensando em que estado está a situação do seu relacionamento com Deus. Você está debaixo de uma obediência divina, fazendo o que Ele lhe mandou, dizendo o que Ele lhe mandou, se submetendo ao que Ele lhe ordenou. Eu queria que nós voltássemos para casa pensando no poder que está debaixo da obediência. Porque os textos todos falam sobre isso. Se alguém ouve as minhas palavras e as obedece, é prudente. Se não as obedece, é imprudente. E todos os textos na Bíblia vão passar pelo critério da obediência ou da desobediência. E eu queria que nós levássemos essa reflexão para casa. Diácono Evandro, orando por nós,
pelos aniversariantes, inclusive o Mateus ali, né, completou mais um ano de vida. Vamos orar por todos os nossos irmãos. Glória a Deus. Salve meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo e bendito nome por esta noite tão maravilhosa a qual o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui, Senhor, ainda na tua presença, ouvindo a tua voz, Senhor, por intermédio da tua palavra. Pai, abençoa o teu filho, Senhor, que tem ministrado, Senhor da glória, a tua verdade, Senhor, sobre os nossos corações. Queremos, Senhor da glória, ser, Senhor, servos teu e obedientes, Senhor da glória a ti, Senhor, para nós termos, Senhor, em nossas vidas, Senhor da glória, ó Espírito Santo, a tua presença para dar continuidade às nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor. Senhor da glória, que se encontra neste lugar, Senhor da glória. Espírito Santo, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada um delas. Pai, eu te apresento em tuas mãos, Senhor, cada aniversariante, Senhor da glória, que completou mais uma primavera, Senhor. Abençoa os mais altos céus, Senhor da glória, a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, dando graça, paz, saúde, Senhor da glória, e fortalecimento em suas vidas. Em nome de Jesus, o teu filho, queremos te agradecer, Senhor da glória, por essa noite tão abençoada, Espírito Santo, e queremos te apresentar, Senhor, em tuas mãos, esses dias, Senhor da glória, que serão prolongados de feriado, Senhor. Queremos ainda estar diante da tua presença e apresentar esse dia em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. É isso, Senhor, que nós te pedimos com fé e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim para essa pessoa que está do seu lado: meu irmão, nesse feriado, obedecer é melhor do que sacrificar. Levante suas mãos para os céus em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a virtude, o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus aqui presente, hoje e eternamente. Se você crê, diga amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão em nome de Jesus. Domingo, culto de Santa Ceia, tá bom? Separe o seu quilo de alimento e vamos cultuar ao nome do Senhor.